Oi, tudo bem? Eu quero falar para você a respeito do Evangelho. Você que tem ouvido tantas coisas a respeito de Cristo, Jesus, ele passou a ser apenas uma figura simbólica, uma figura mítica, uma figura às vezes até mesmo filosófica, mas eu quero falar para você sobre o Evangelho. Nós não estamos aqui falando de igreja, nós estamos falando de Deus e de Cristo. Não sei se você sabe, mas a filosofia, ela desprezou a metafísica, que é as coisas transcendentes. Ela permaneceu numa ideia material, isso é chamado até de materialismo, e ela absorveu todos os valores deste mundo. Por isso, para nós, a Páscoa, ela é a representação de todo o Evangelho. Hoje a filosofia, por ter desprezado a Deus, o mundo se encontra num caos. O mundo se encontra num momento em que ele não consegue decidir se ele busca as coisas deste mundo ou ele busca a espiritualidade. Então eu quero falar um pouquinho para você sobre o que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós precisamos entender que existem muitas coisas periféricas à fé, mas o essencial daquilo que nós cremos de Deus é que Deus entregou a Cristo para morrer pelos seus e pelos meus pecados, se você crê no Evangelho. O Evangelho nada mais é do que as boas notícias de Deus para a salvação sua, para a salvação de todo aquele que crê no nome do Senhor. Por isso que quando nós falamos a respeito de filosofia, muitos dos filósofos entenderam que se você colocar determinadas coisas a princípio, dizendo assim que existe um significado além da morte, existe um significado além da vida, existe um significado nas nossas próprias existências que foi um Criador que fez. Se você rejeitar isso, você está rejeitando o próprio Evangelho. Porque o Evangelho é justamente Deus tentando religar, reativar a nossa comunicação com Deus que foi cortada lá atrás. Você sabe a humanidade como está, você vê aí a guerra na Ucrânia, você vê o que a pandemia causou, você vê tantas mortes e tantas pessoas, mas as pessoas estão atrás de algo. E eu quero mostrar para você o que é esse algo. Esse algo é o amor de Deus. Por isso, nós que somos chamados pecadores, nós somos todos iguais. Não é pela cor da minha pele que eu sou diferente de outra pessoa. Não é pelo meu status econômico que eu sou diferente de outra pessoa. Mas é essencialmente porque nós somos todos humanos que nós precisamos de Deus. Por isso, a intenção dessa mensagem aqui é mostrar que este evangelho que eu vou colocar agora para você aqui, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. O apóstolo Paulo havia anunciado o evangelho em toda aquela região, lá no primeiro século, para mostrar para as pessoas que Jesus é mais próximo do que você imagina. Quando a gente fala, por exemplo, que Jesus morreu na cruz, o apóstolo Paulo está dizendo assim que ele estava anunciando esse tipo de mensagem. É essa mensagem que pode salvar o seu coração. Talvez você diga assim, mas salvar de quê? Eu não estou com problemas, eu não estou com dificuldades. É claro que todo mundo tem problemas e todo mundo tem dificuldade. Eu também tenho.
mas há uma coisa em Deus que é justamente essa aproximação que a gente tem dele através de Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu vos anunciei o qual recebestes e que ainda perseverais. Tem um monte de coisas acontecendo com cristãos, eles não estão dando testemunhos. Isso são pessoas evangélicas, eu sei, e não somente evangélicos, mas várias pessoas que se dizem cristãs, elas não estão vivendo esse evangelho. Mas eu quero convidar você para crer nesse evangelho. O apóstolo Paulo diz: por ele também sois salvos. Ou seja, existe uma salvação que Jesus veio lhe propor. Por isso, aonde você está, se você reconhece os seus pecados, reconhece as suas dificuldades, reconhece que você não pode se salvar, creia em Jesus. Por isso, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra. Não sei se você sabe, mas a fé vem pela palavra de Deus e pelo ouvir do Evangelho. Como vô-la preguei, como o apóstolo Paulo está falando neste verso. A menos que tenhais crido em vão. Quantas pessoas que falam assim: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas não vivem com Deus. Então eu quero convidar você a crer no Evangelho, porque ele diz assim, ó: antes de tudo eu vos entreguei o que eu recebi. E é isso que eu estou fazendo com você também. Eu estou entregando para você o que eu também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados. E que alegria eu tenho que eu não vou precisar morrer eternamente, porque alguém pagou no meu lugar os meus pecados. Isso é maravilhoso, como diz segundo as Escrituras, mas ele não somente morreu, ele também ressuscitou. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você está vendo esse vídeo que eu coloquei aqui, deste homem que está diante da cruz. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo. Se você nunca fez isso, é muito simples. Às vezes as pessoas complicam, igreja complica tudo, mas é muito simples. Aí no seu coração, a palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares a Jesus o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. É tão simples. A boca confessa que Jesus é Deus, que Jesus veio para me salvar, para nos salvar. E no coração a gente crê que Deus levantou ele dentre os mortos. O domingo para nós da ressurreição é o centro da esperança de que um dia vamos ter um mundo melhor e que Deus, mudando corações como o meu e o seu, Ele vai construir um reino muito melhor. Ficarão de fora todos aqueles que não entregarem as suas vidas a Cristo. Então eu quero convidar você, entregue a sua vida agora ao Senhor. Quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. É tão fácil, é tão simples. Repita comigo aí aonde você está. Senhor Jesus, eu confesso meus pecados e eu sei que Jesus veio para me salvar. Perdoa-me, ajuda-me e enche o meu coração com o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso de todo o seu coração, você foi transformado por Deus e você vai ter que dar provas de que esta mudança, esta transformação aconteceu em você. Eu espero que você procure uma igreja. Se você quiser vir na minha igreja em Araçoiaba, seja bem-vindo, mas procure uma igreja que prega a palavra de Deus. Tem muitas igrejas por aí que apenas contam histórias e fazem apenas uma espécie de proselitismo,
mas elas não pregam o Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus a abençoe também e que você tenha uma feliz Páscoa com Jesus. Amém.